E vem conferir a crítica do filme Jogos Mortais. E em 2004 chegava nos cinemas um filme que iria mudar o cinema de terror a partir dele, e esse filme era Jogos Mortais, feito pela cabeça do idealizador James Wan. James Wan, que é um gênio na área do terror. Para mim, ele é um gênio na área do terror, pelo que ele fez em Jogos Mortais e pelo que ele fez nas outras franquias que ele foi criando. Para quem não conhece, James Wan, além de criar Jogos Mortais, que é uma franquia que marcou o começo dos anos 2000, ele ainda conseguiu marcar os anos de 2010, quando ele criou a franquia Invocação do Mal. Além disso, ele também criou a franquia Sobrenatural, que fez muito sucesso. E eu acredito que o primeiro Jogos Mortais, ele só funcionou muito bem, ele só continua funcionando muito bem até hoje, esse primeiro filme, porque o James Wan era a pessoa que estava por trás do roteiro e também da direção. E por ele ser uma pessoa muito inventiva na hora de contar a história dos seus filmes, por ele ser um excelente diretor, ele tirou mais do que esse filme conseguia tirar na época. E por que eu falo isso? Porque Jogos Mortais, o primeiro, assim como todo projeto que se inicia, ainda mais no gênero de terror, as produtoras não têm muita coragem de investir muito dinheiro de cara, a menos que tenha um nome muito forte por trás. E na época o James Wan não era um nome muito forte, e a franquia Jogos Mortais não era um nome forte na época, porque era o primeiro filme. Então o orçamento foi muito baixo, e para o filme virar algo meio galhofa, para o filme não funcionar ou envelhecer muito mal, era algo que era muito fácil de acontecer. Mas o diretor James Wan, ele é muito inventivo em tudo que ele faz nesse filme, desde a parte de como ele trabalha a direção, desde a parte de como ele trabalha a narrativa do filme e desde como ele trabalha os cenários presentes ali. A partir daí, ele faz com que Jogos Mortais seja um filme que funcione muito bem até hoje, porque você consegue perceber o baixo orçamento do filme. Eu vou te dar alguns exemplos de como isso é perceptível. Numa sequência onde você mostra uma perseguição de carro, você consegue ver que aquela perseguição é completamente falsa. Você consegue perceber que os carros não estão saindo do lugar que eles estão presentes praticamente. Além disso, tem alguns cenários que são presentes, como quando, por exemplo, um detetive está numa sala espiando uma outra casa. Você consegue ver que aquele cenário não é tão real como poderia. Este baixo orçamento acaba sim afetando um pouco do filme, mas o James Wan soube trabalhar muito bem o lugar onde o filme se passa principal, que seria naquele banheiro clássico de Jogos Mortais. Ele trabalhou tão bem, virou algo tão bem feito, que virou marcante. Aquele banheiro de Jogos Mortais virou uma sala marcante do filme de terror. Obviamente, quando você termina o filme e vai rever ele, vai pensar um pouco em cima do filme, você consegue pensar em algumas coisas, em alguns problemas que o filme tem ali em relação a como a história poderia ter desenvolvido, como aqueles personagens poderiam ter trabalhado melhor aquela situação. Mas mesmo assim, até nisso ele foi genial, porque ele colocou dois personagens que não se conheciam, que um teria uma dúvida sobre quem é o verdadeiro e quem é falso naquela situação, numa sala fechada, e ainda por cima uma situação de desespero. Então, por eles estarem numa situação de desespero, até algumas coisas que você consideraria falha de roteiro, você não considera aqui. Porque você pensa, numa situação de desespero, você também faria escolhas burras, escolhas duvidosas, porque realmente você também não saberia o que fazer nessa situação. Então até isso ele trabalhou muito bem. Ele trabalhou muito bem os cenários, os dois personagens e também a forma como ele vai conduzindo a narrativa desses dois. Porque esses dois vão tendo coisas reveladas ao pouco ao longo do filme. E por causa disso, essa revelação faz com que você crie uma virada de quem é o verdadeiro culpado aqui. Porque uma hora você acha que o doutor é o culpado, a outra você acha que o fotógrafo é o culpado. Nessa dualidade que fica tendo, e dois personagens tão diferentes, acaba tendo revelações que faz que você, como público, participe daquele mistério, participe daquela investigação, enquanto fica preocupado querendo saber o que aconteceu em tudo aqui. Você não sabe em quem confiar e não sabe o que está acontecendo ali. E isso é muito interessante. Essa ideia de como ele trabalha isso faz com que 1h50 de filme passe voando, porque você fica preocupado com o que está acontecendo. Ao mesmo tempo, ele fica jogando alguns flashes sobre algumas armadilhas que o Jigsaw está fazendo. Então a partir daí, você conhece a Amanda, por exemplo, numa armadilha incrível que ele cria ali. E esse é outro ponto que tem que se destacar do James Wan. Ele é um cara que ele sabe ser muito inventivo no seu universo. Se assistir todos os filmes que eu mencionei aqui, Sobrenatural, Invocação do Mal, você vai perceber uma coisa muito comum nesses filmes. Ele sabe criar coisas marcantes, desde o cenário até os personagens vivos ali.
E aqui em Jogos Mortais, as armadilhas são coisas muito marcantes. E aquela armadilha do Amanda, ela é tão marcante na franquia que desde esse filme até o 10º, você vai ver que eles reverenciam essa armadilha, de tão bem feita, tão criativa que ela foi. Mas não é só isso em questão de visual e design que ele manda muito bem. Em questão do boneco, do Jigsaw, é uma das coisas mais marcantes do cinema de terror e ele criou a partir dali. Então ele e a sua produção estão de parabéns envolvendo isso. Mas como eu falei, o filme é baixo orçamento. Então, por causa disso, o James Wan teve que ser criativo na parte da direção. E isso ele conseguiu muito bem. Não só porque ele trabalhou muito bem o cenário, mas porque a forma como ele dirige, ele consegue fazer com que a direção seja rápida em alguns momentos. Algumas coisas estão meio ultrapassadas para hoje em dia sim, em relação à direção. Mas quando você pensa, a forma como ele corta muito rápido a cena, ou ele brinca com deixar a cena muito mais rápida, depois diminuir a velocidade, como se fosse uma loucura que está acontecendo, realmente gera essa sensação de tensão e medo. Sem contar que ele usa muito bem a trilha sonora da cena, ela quando está presente e a falta dela. Tudo isso cria muito bem o ambiente de Jogos Mortais, para você ficar imerso, para você ficar presente ali dentro. Sem contar, obviamente, a parte que envolve a parte realmente da tortura, das partes dos jogos, que também te envolvem muito bem. Então isso funciona muito bem. O problema do filme fica mais em relação a seu meio. Eu acho que o filme ele consegue prender muito o público desde a primeira cena. Quando o filme começa, ele prende muito o espectador, ele faz com que ele queira saber mais sobre o que está acontecendo, e o final do filme é chocante. Até hoje em dia, se você não conhece nada de Jogos Mortais, ou o mínimo, nunca viu nada sobre o filme e vai assistir o primeiro, eu posso te garantir que até hoje você vai adorar o filme pelo seu final. Que final fantástico. O problema do filme fica mais na sua metade, porque eu acho que o roteiro tem alguns problemas ali em relação a como ele desenvolve alguns personagens, algumas histórias secundárias. Eu acho que por estar acontecendo uma investigação ao mesmo tempo que revelando coisas de alguns personagens, algumas informações se contradizem. Mas mesmo assim, não é um roteiro ruim. No fim, Jogos Mortais acerta em quase tudo que ele tenta fazer em relação a esse filme de terror. Ele começa muito bem a franquia, e o filme é marcante até hoje, porque ele consegue ter um diretor muito criativo, que acerta muito no ponto de como ele cria o cenário, como ele constrói o cenário, como ele desenvolve aquele cenário, aquele lugar, aqueles personagens, e muito bem o mistério e o suspense, trazendo um elemento novo para o filme de terror, que seria realmente a tortura através do medo, que funciona muito bem. Outra coisa que eu nem destaquei, quando eu tava falando sobre a parte de criar coisas muito criativas, ainda tem o porco, aquela pessoa que se veste de porco e persegue as pessoas. E isso também é uma coisa de design que eu acho incrível em Jogos Mortais. Eu não gosto muito dos atores desse primeiro filme, eu acho que faltavam atores melhores. Você vê que são atores que faltam um pouco de experiência, mas eu acho que entra muita coisa do orçamento. E o orçamento prejudicou muito esse filme em muitos pontos. E o roteiro na metade, eu acho que ele poderia ser mais criativo em alguns pontos, mas mesmo assim é um filme fantástico que eu já assisti, reassisti. Obviamente ele envelheceu um pouco mal em alguns pontos, mas de modo geral ainda continua sendo um excelente filme de terror, ainda mais sabendo o baixo orçamento que ele teve. Concluindo, Jogos Mortais é um filme que a primeira vez que você for assistir, sem saber nada sobre esse universo, ou sabendo o mínimo, eu tenho certeza que você sair impactado com o final desse filme. É um final muito bom, muito bem feito e impactante, mas ele só é impactante porque o resto do filme funciona muito bem. Se você não se importasse com os personagens, se você não se importasse com o mistério que o filme está apresentando, esse final poderia ser o melhor possível. No final você não ia se importar, porque você não se importa com nada. E aí entra a genialidade do James Wan, tanto no seu roteiro como na sua direção, que faz muito bem quem está assistindo o filme se envolva naquele mistério, se envolva naquele suspense. Ele faz com que você, como público, seja convidado a participar de tudo aquilo, desde a primeira à última cena. Através disso, você que está fazendo parte do mistério fica impactado com aquele final. E isso é a parte que faz com que Jogos Mortais funcionem muito bem. Esse primeiro filme, esse mistério e essa revelação final funciona muito melhor do que o resto da franquia faz, que é simplesmente jogar a parte das torturas. E também tem a parte da tortura que funciona muito bem. Esse filme tem um começo excelente e um final perfeito. A metade do filme tem problemas, principalmente envolvendo a baixo orçamento, que deixa o filme bem obsoleto em alguns pontos hoje em dia, e também os personagens secundários. A parte da família do doutor, tem alguns atores que eu não gosto muito ali. O Zeke, que é um personagem que aparece, também não gosto muito de como trabalham ele, mas de modo geral, eu acho que é um filme que ele é excelente. Eu ainda acho mais, se você nunca assistiu Jogos Mortais, assista o primeiro, porque eu tenho certeza que, apesar de muita gente ter preconceito com a franquia, por achar que ela só é tortura, esse primeiro filme quase não tem a tortura, e o foco principal é esse suspense e mistério, que pra mim funciona muito bem até hoje. Se você for revisitar o filme, você consegue encontrar alguns furos, e até esses furos o roteiro tenta encobrir com algumas coisas que olha como eles estavam desesperados naquela situação. No fim, é um filme que eu acho excelente e eu adoro até hoje, já revi mais de uma vez, e apesar de ver que tem algumas falhas, continuo adorando ele. E por isso que eu fecho o filme Jogos Mortais com uma nota 8,5 de 10.
Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do filme Jogos Mortais? Qual foi sua primeira visão de Jogos Mortais? Qual foi o primeiro filme da franquia que você viu? E qual nota você daria para esse primeiro filme? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.